Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos aos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, que nem eu disse, uma passagem das mais conhecidas, que está dentro de um contexto de um sermão mais longo, mais trabalhado, um sermão dos mais conhecidos, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Foi logo no início do ministério do Senhor Jesus, onde Jesus estava ali no monte reunido com uma multidão e também com os seus discípulos. E essas palavras, então, tiveram um grande poder de influência na vida dos discípulos. E esse poder dessa influência é tão verdade, tão significativa, que você está aqui por causa disso. Você foi alcançado por pessoas que foram sendo alcançadas na história, desde a história dos discípulos, dos profetas, dos seguidores do Senhor Jesus. Essa é uma realidade. Se não fossem os discípulos, o Evangelho não teria chegado aqui no Ocidente. Então essas palavras são dirigidas àqueles que vêm da bem-aventurança. Esse é um outro detalhe, que esse versículo, essa passagem, ela está imediatamente após as bem-aventuranças, muito conhecido por todos também. Ou seja, bem-aventurado é feliz é o homem. E quando Jesus aplica essas bem-aventuranças, Jesus está trabalhando no caráter da pessoa. As falas de Jesus, por exemplo, bem-aventurado, aquele que é o pobre de espírito. Jesus está falando com aqueles que são arrogantes, com aqueles que são orgulhosos. Porque quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes verão o reino dos céus. Então, geralmente, o orgulhoso, o arrogante, ele não pode ver o reino dos céus, porque ele é o Deus dele. Então, ele não se considera pobre de espírito. Então, isso, juntamente com todas as outras bem-aventuranças, como bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus estava trazendo uma mensagem que vinha direto para o coração e mente daqueles homens, no sentido de transformá-los, transformar a situação deles de homens rudes, homens às vezes agressivos, preconceituosos, agora agindo no comportamento deles. Olha, Jesus quis dizer, agora que vocês estão melhorzinho no caráter de vocês, agora vamos dirigir esse comportamento para as pessoas. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aqueles homens, então, discípulos que vêm dessas bem-aventuranças, que eram dignos do reino dos céus, como eu disse ainda há pouco, mas para este mundo inteiramente indignos e desnecessários, porque eram pobres, eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Aliás, naquela época, 95% das pessoas daquela sociedade na Palestina viviam na extrema pobreza, viviam por uma refeição ao dia. Então agora Jesus fala assim, olha, vocês são imprescindíveis, vocês estão fazendo parte da minha missão, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, para pessoas que você
que acham, que acreditam que você não tem valor, mas para mim você tem valor. Você é o bem mais precioso que eu criei na face da terra. Então, quando Jesus fala para aquelas pessoas que eles são o sal da terra, é muito mais significativo para eles do que para nós. Porque naquela época não existia o quê? Geladeira. Então o sal tinha uma função significativa, das mais importantes, que era de conservar, preservar, principalmente os peixinhos que eram pescados, tinham que ser conservados de alguma forma, e a forma de conservar, de preservar, era por meio do sal. E havia sal em abundância naquela região, porque o Mar Morto estava bem próximo dali, e o Mar Morto, 32% da sua densidade é sal. É o mar, na verdade é um grande rio, que tem a maior densidade de sal na face da terra. Então, para eles era muito significativo Jesus falar: vós sois o sal da terra. E como que nós somos o sal da terra? Qual que era a mensagem que Jesus queria dizer? Que eu e você, os discípulos e discípulas de Jesus, estamos neste mundo, nesta terra, para preservar essa terra. Se não fosse pela existência dos discípulos de Cristo nessa terra, essa terra já teria sido totalmente enferma, destruída pela prática do pecado. Então, quando Jesus fala: vós sois o sal da terra, ele está querendo dizer: você vai ser a minha mão, o meu poder na face da terra e em toda a terra, para impedir que essa sociedade atinja uma degradação moral tal que seja destruída. Ele quis dizer que vocês são o freio moral dessa sociedade. Esse é o poder do sal da terra. Esse é o poder do sal. A igreja dos discípulos, essa igreja deve permanecer sendo o que é pelo chamado de Deus. O poder está no chamado de Deus na minha vida. E é nisso que consiste o seu verdadeiro poder de ação. Poder de ação de conservação da igreja. Isso é algo que é alienável, não pode ser dado a qualquer um. É somente para os discípulos de Jesus. Jesus não disse em nenhum momento que vocês tendes o sal da terra. Não disse em momento algum que vocês devem ser o sal da terra. Não disse em nenhum momento que para vocês que a mensagem dele é o sal da terra. Mas ele disse que eu sou o sal da terra. E uma outra característica do sal é que, para que pudesse ter o efeito de conservação, de preservação do alimento, ele era colocado em todo o alimento. Alguém já viu isso? Hoje ainda é utilizado em algumas regiões do estado, dos estados do Nordeste, onde talvez não chegue a eletricidade. Os nordestinos, os sertanejos, devem utilizar ainda, com certeza, essa técnica de conservação do alimento. E para conservar bem o alimento, está aqui a Piedade, que vem lá do Maranhão, da terra do meu sogro, que eu já visitei também. Tem que ser colocado bem forradinho de sal. Então o sal, ele permeia toda a terra. Se nós observarmos como Deus é sábio, os oceanos estão cheios de sal. E os oceanos permeiam toda a terra, estão espalhados por toda a terra. O Brasil, não sei se você sabe, é um exportador de sal. Nós temos grandes polos, grandes salinas no Rio Grande do Norte, que é lá vizinho do Maranhão, que aliás é da minha sogra, meu sogro é do Maranhão, Piedade, minha sogra é do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio de Janeiro, mais perto, na região dos lagos, também tem várias salinas. Então, em todos os ambientes está o sal. E é isso que Deus faz. Deus chama os seus discípulos
Deus chama eu e você e percebe como nós estamos inseridos em todos os níveis da sociedade: serviço público, serviço hospitalar, negócios, muitos aqui também da iniciativa privada, escola, faculdade. Nós estamos inseridos em toda a sociedade, em todos os graus e níveis da sociedade. E é por isso que essa sociedade não fica mais enferma ainda, não fica pior. A degradação moral não é aprofundada, porque eu e você estamos espalhados por toda a face da terra. Esse é o poder que eu e você temos, como quando Jesus afirma que eu e você somos o sal da terra. Isso faz nos lembrar que os discípulos e discípulas de Jesus não devem pensar só no reino dos céus, ficar com seus olhos só voltados para o alto, mas também nos faz lembrar das nossas tarefas diárias, enquanto estamos aqui no mundo. Isso ficou claro para o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, que ele estava dividido. Ele diz assim em Filipenses 1, 23 e 24: estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Veja que Paulo, em momento algum, foi egoísta. Lógico que é melhor estar com o Senhor, estar livre de desilusões, de sofrimento, de choro, de luto, de dor. Mas ele sabia das tarefas que ele tinha ainda, como sal da terra. Quantos países ainda que ele tinha que visitar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Um outro teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que eu acho que eu já citei aqui para vocês, no seu livro, O Discipulado, ele diz assim, abre aspas: ao chamar seus discípulos, em vez de designar a si mesmo o sal da terra, ele transfere a eles seu poder de ação. Ele os inclui em sua tarefa no mundo. E foi justamente isso que aquele grupo de pessoas no sábado aqui fez. Ele nos chamou e nos discipulou e nos enviou ao mundo. E tivemos aqui no grupo de 10 ou 12 pessoas, sábado à tarde, indo, obedecendo a grande comissão do Senhor de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu poder de ação, ele inclui todos nós. Ele próprio se mantém junto ao povo de Israel, mas os seus discípulos, ele confia a terra inteira, Agora tem uma outra qualidade do sal, uma outra característica do sal. Se primeiro é uma característica que parece um pouco negativa, de evitar a putrefação, de impedir coisas negativas que acontecem, o sal também tem uma outra função, que talvez aqui os bons cozinheiros, as boas cozinheiras, saibam muito bem. Qual é? É a função de dar sabor à comida. Imagina, quando vocês me chamam para almoçar, para jantar na casa de vocês vão fazer um arrozinho, um feijão sem sal para o pastor Laminho? Não vão, porque sabe que vai ficar insosso, o pastor não vai querer voltar mais, não é? Mas se todo mundo quer ir, faz sem sal mesmo, né? Mas você já experimentou comer aquela picanha, né, Júnior? Sem sal? Tem graça? Não tem graça, né, Júnior? Então não tem como. Talvez o sal seja... Eu não sou bom cozinheiro, gostaria de ter esse dom, mas não tenho. Mas eu creio que seja o mais importante dos condimentos de um tempero. Quem tem mais sensibilidade no paladar vai perceber um ou outro tempero. Mas se não tiver o sal, não precisa ser um expert. Vai perceber que está faltando o sabor, o sal. E assim é o sal, assim sou eu e você. Além da função de evitar a decomposição moral,
da nossa sociedade, nós temos a função de trazer sabor a ela. E de uma forma em onde nós estamos em todos os cantos, em todos os níveis de empregabilidade, de lazer, nós temos a oportunidade de levar alegria, levar uma palavra de esperança, levar entusiasmo, levar coragem para as pessoas. Orar com as pessoas, trazer paz, esperança ao coração das pessoas. O que as pessoas mais precisam é isso. Na nossa perambulação ontem, Pedro, na nossa calçada, né, nós oramos por 3 pais. E praticamente os 3 pais choraram, porque eles colocaram os seus filhos, apresentaram os seus filhos para nós, e nós oramos pelos filhos, e eles choraram. Até um pai, a cara mais fechada, depois da oração, ele enxugando os seus olhos ali. Quer dizer, nós temos sentido para a vida daquele homem, levamos esperança para ele. Nós não vamos falar, realmente os jovens estão perdidos, essa geração está difícil, uma geração perdida. Não. O discípulo que é sal da terra, ele leva sempre uma palavra encorajadora, uma palavra de ânimo, de esperança. Está com o rosto sempre aberto, nada de olhar carrancudo. Às vezes a gente até tem expressões faciais, né? Eu tenho, de parecer muito sério, mas quando se dirige a mim, a você, que a gente possa abrir um sorriso, uma pessoa tem que ter receptividade, que ela pode contar, que ela pode se abrir. E percebe que é isso que nós temos desafiado a igreja dominicalmente, a ser uma igreja que vai ao encontro, que está receptiva, uma igreja acolhedora, e recebe as famílias, e as famílias vão voltando e vão ficando. Então, são grandes características do sal. Mas o sal também pode perder o seu sabor. Jesus falou que o sal pode se tornar insípido. Há diversas formas do sal se tornar insípido. Jesus não citou nenhuma delas, só citou se o sal se tornar insípido, ele não voltará a ter sabor. E consequentemente não serve mais, perdeu a sua função, o sal. Se nós deixarmos de salgar essa terra, não servimos para nada aos olhos de Deus. Estamos fora do propósito de Deus. E a palavra é muito clara, que o sal insípido não serve para nada, senão ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Então essa é a vida, infelizmente, das pessoas que não são o sal da terra. Essa é a vida e o cotidiano de pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não se deram conta que foram chamadas para ser sal da terra, para ter gosto, ter sabor, fazer diferença na vida sua e na do seu próximo. E há milhões de pessoas assim hoje no nosso país que se consideram evangélicos, mas não fazem diferença na vida dos outros, nem na sua própria. Vive sendo pisado, humilhado. Quem sabe se realmente estivessem efetuando, vivenciando a função de salgar, de querer dar sabor na vida dos outros, e estivessem em outra situação. É possível? É possível. Mas o Senhor também, no versículo 14, ele afirma que vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O chamado de Jesus não confere à comunidade dos discípulos apenas o poder invisível do sal. A gente não vê o sal, não é? Ele está ali, ele tem a função dele de salgar, mas a gente não vê. Mas quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ele já nos dá um poder de iluminar, de brilhar, um poder visível, então, de trazer luz
para as pessoas, trazer luz para onde quer que nós estejamos. Da mesma forma, ele não disse que vós deveis ser a luz. Ele afirmou: vós, discípulos e discípulos, vós que estáis aqui nessa igreja hoje, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Você já percebeu que Jesus também, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo? Como pode Jesus, que é a luz do mundo, ele afirmar que eu também sou a luz do mundo? No Evangelho de João, Jesus faz algumas afirmações. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E ele diz também: eu sou a luz, eu sou a luz. Mas por que então ele diz que vós sois a luz do mundo, se ele disse que é a luz do mundo? Recorrendo aí ao reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fez a seguinte ilustração: o sol brilha? Ele fez essa pergunta: o sol brilha? O sol brilha. O sol brilha. O sol tem luz própria. A lua brilha. A lua brilha. A lua brilha, mas ela não tem luz própria. A lua brilha quando a incidência dos fachos de luz solar incidem sobre ela. Por isso que ela brilha. Então a lua não tem luz própria. A luz não tem luz própria. E assim somos nós. Ele quis dizer isso, que vós sois a luz do mundo, à medida que nós permitimos que a luz de Deus reflita em nós neste mundo. Então nós não temos luz própria. Ele é o sol da justiça, como disse o profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Ele é o sol da justiça. Então ele é a fonte da nossa luz. Nós iremos então refletir a luz de Cristo nesse mundo. Não há e nem pode haver arrogância em nós por causa disso. Eu tenho a luz, eu sou o sal da terra. Não, meu irmão. Você só é a luz do mundo porque, à medida que você permite que a luz de Deus incida em você e você para o mundo. É como um espelho, que reflete, bate a luz e reflete na paisagem. Nós somos a luz do mundo. Não há em nós poder ou arrogância de forma alguma, porque nós só somos a luz do mundo conforme prosseguimos em nosso discipulado. E eu tenho insistido nessa palavra com você de discipulado, porque o discipulado é aquilo que nós fazemos diariamente em nossas vidas, a partir do momento que acordamos. E o discipulado também não é uma redução ali a alguns momentos onde eu e você oramos pela manhã, fazemos leitura bíblica. Não se reduz a isso o discipulado. O discipulado são as tarefas que nós fazemos, todas as tarefas que nós fazemos durante o dia. Porque em todos os momentos do dia nós temos um compromisso, não é com pessoas em primeiro lugar, mas é com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o discipulado. E à medida que nós vivenciamos esse discipulado no nosso dia a dia, em tudo que fazemos e pensamos, nós vamos refletindo. É a luz desse Deus. O texto ainda diz, no versículo 14, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Essa é uma capacidade da luz. A luz brilha e não se pode esconder a cidade edificada. Quem aqui já viajou de avião à noite e verificou, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde há várias cidades próximas, você vê, né, lá do alto, vários montinhos brancos, né? Já viram? Vários montinhos brancos. São cidades, não pode, elas não conseguem ficar escondidas à noite, porque elas têm luz. Então não se pode esconder o cristão que foi chamado para ser luz. Não pode negar o seu chamado, o seu discipulado, que eu estou querendo dizer. E eu fico a pensar que assim é Deus, lá no seu trono, olhando para as cidades e vendo, né? Aqui em Mirassol, por exemplo, as várias igrejas que são pontos de iluminação nessa cidade. Recorrendo novamente a Bonhoeffer, ele diz: os discípulos são a igreja visível. Os discípulos são a igreja visível. Seu discipulado é a ação visível pela qual se destacam no mundo. Ou então, definitivamente, não são discípulos. Ficou claro isso? Somente à medida que as nossas obras brilham no mundo, é então que nós poderemos ser chamados de discípulos, de estar vivenciando esse discipulado. Quem está vivenciando verdadeiramente o discipulado, mesmo que quisesse se esconder, não conseguiria. Mesmo que quisesse, porque já disse uma vez que já obedeceu ao chamado uma vez na sua vida. Não está para fugir para a invisibilidade, para a negação desse chamado, portanto. Porque a igreja de Jesus que queira ser invisível, ela não é mais uma igreja do discipulado. É uma igreja que se torna um clube social, é uma igreja onde as pessoas gostam de vir, porque tem uma música boa, tem amizades boas, pessoas boas, é perto da minha casa, então eu vou. Essa igreja está perdendo o discipulado, está perdendo o brilho de Jesus. E não é essa igreja que nós queremos vivenciar aqui. O versículo 15 também diz que a luz, quando você acende uma candeia, você não coloca embaixo de um caixote, mas você coloca ela no local de destaque, e essa luz alumia a todos os que encontram na casa. Alumia a todos que encontram na casa. E esse eu vejo que é um grande desafio para nós. Ele diz que começa a brilhar dentro da casa. Para você brilhar fora, depois está no versículo 16, você precisa começar a brilhar, a alumiar, a sua luz precisa alumiar dentro de casa. Porque ali dentro de casa nós somos o que nós somos. Ali dentro de casa, eu preciso ser o marido que brilha para a esposa. Você precisa ser a esposa que brilha para o seu marido e para os seus filhos. Você, filho, precisa ser a luz que brilha para os seus pais. Não dá para ser luz lá fora e em casa ser trevas. Dar mau exemplo. Ofuscar a luz. Você me entende? Então, quando você está preparado, você tem um exemplo, você tem um testemunho em casa, vá brilhar lá fora, que é o que diz no versículo 16: assim brilhe também a nossa luz diante dos homens. Assim também brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. E o que é que tem nos impedido? O que é que tem te impedido de brilhar? O que é que tem te impedido de que os homens vejam as suas boas obras? Será timidez, vergonha? Se você é tímido, você
uma pessoa mais introvertida, eu quero te trazer assim uma palavra na qual o próprio texto já se fala. Não é você que vai brilhar. Não se preocupe com as suas características. Quem tem que brilhar são as suas obras e não você. Aqui nesse púlpito, quem tem que brilhar não é o pastor, mas é Deus, é o Senhor Jesus. Então não importa se às vezes eu venho de terno, não importa se eu venho com uma camisa mais casual. O que importa é que a palavra seja uma palavra que faça morada no seu coração. Porque não importa o pastor, o que importa é o bom pastor. Jesus falou para você não se preocupar, que quando você abrisse a sua boca, seria o Espírito Santo de Deus que falaria. Então, quando nós cremos nisso, nós ficamos mais tranquilos. Percebe a diferença? Está no mediador. A glória é para o Pai, que nem diz o texto. A glória não é para nenhum de nós. É para que os homens glorifiquem ao Pai. Talvez não seja vergonha, timidez, talvez seja o secularismo que entrou com força na tua vida. Se por secularismo a gente entende que tudo aquilo que não é sagrado faz parte do secularismo, ou seja, todos os princípios, valores que não estão de acordo com a palavra de Deus e são vivenciados no dia a dia pelas pessoas, do mundão, aí, como alguns do evangeliquez dizem, vivem no secularismo. Não é que nós não devemos viver no meio, em todos os meios, não é? E eu lembrei que o sal da terra permeia toda a terra. Mas não é ser confundido com um desses. O negócio é não ser confundido com um desses. Então faça um exame. Será que é alguma coisa, algum valor, algum princípio que você adotou para a sua vida que está impedindo que Jesus brilhe por meio de você, por seu intermédio? Talvez seja a sua teologia, né? Talvez você esteja, eu acredito que não é o caso aqui, mas infelizmente há muitos dos nossos irmãos que vivem pulando de igreja em igreja, buscando a bênção nessa igreja, buscando a bênção na outra igreja. Lá tem revelação, lá tem cura, lá tem profecia. Você não vê ninguém falando, vamos lá, que a mensagem de Cristo está lá. A verdadeira mensagem do Evangelho está lá. Como eu disse, há milhões de brasileiros que são evangélicos sem o Evangelho, que não conhecem o Evangelho verdadeiro de Jesus, o Evangelho que cura, que liberta, que transforma o homem do pecador em um novo homem, numa nova mulher, onde todas as coisas se fazem novas. Já perceberam isso? Ou talvez seja mesmo você achar que, como eu estava dizendo no início, você achar que você tem luz própria. E o que importa é que importa quem faz as obras, os méritos de quem faz as obras. Há muitas pessoas que fazem as coisas, fazem as boas obras para mérito pessoal. E as pessoas que fazem para mérito pessoal, ou para que busquem, pessoas que busquem uma transformação transcendental, num outro mundo, numa outra realidade melhor, não está fazendo as boas obras para glorificar o Pai. Estão fazendo por vantagem pessoal, porque querem de alguma forma melhorar. Não é assim que Jesus está explicando para nós. Ele está explicando, deixa a sua luz brilhar, para que os homens vejam as suas boas obras, para que glorifiquem ao Pai.
O alvo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E não eu e você. Porque se nós nos colocamos uma hora ou outra, nós vamos frustrar as pessoas, porque não conseguimos ser competentes em todo o tempo, não conseguimos fazer as coisas certas em todo o tempo. Então quem tem esse senso de autojustiça, né, esse perfeccionismo, sofre com isso. Porque essas pessoas pensam que a luz, ele tem luz própria, ela tem luz própria. E é isso que agrada ao Pai. Mas não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é que você seja uma pessoa correta mesmo. E essas obras de correção que você faz em sua vida estão glorificando a Ele e não a você. É verdade que você pode ser elogiado, você pode ser promovido, né? Isso é normal, é natural. Você pode receber vários tapinhas nas costas, muito bem, bom trabalho. Pode ser o vendedor do ano, o vendedor do mês. Mas se você deixar essa vaidade, esse orgulho entrar, Deus não vai brilhar na sua vida. Porque Ele não vai achar espaço. Porque você se acha, se julga com luz própria. E essa não é a pegada de Deus para mim e para você. Não são os discípulos que devem ser vistos, mas as suas boas obras, diz Jesus. Concluindo, irmãos, você é um influenciador. E é isso que eu quero desafiar você nessa noite. A influenciar alguém durante essa semana. A ser sal. A trazer sabor na vida de alguém. A brilhar, deixar Deus brilhar através de você na vida de alguém. O poder é de Deus, mas Ele usa homens e mulheres. Os anjos queriam se colocar na posição de pregadores do Evangelho. Mas Deus falou, não, essa tarefa é dos meus discípulos. Então, vós sois o sal da terra, nós somos o sal da terra, nós somos a luz de Deus nesse mundo. Você tem o poder de influenciar, porque a luz de Deus vem sobre você. O poder de Deus está sobre você para evitar que essa sociedade se corrompa mais ainda. Não se iguale a essa sociedade. Não se iguale. Muito cuidado. Você é o sal da terra e luz desse mundo. Amém? Feche teus olhos. Fale com Deus. Responda a Ele, se Ele falou com você agora. Responda a Ele. Depois nós vamos orar. Que responsabilidade que o Senhor colocou sobre cada um de nós, talvez para muitos a primeira vez, talvez para alguns outros o Senhor só renovou, só veio a confirmar a responsabilidade que o Senhor colocou sobre seus filhos e suas filhas. Senhor, nós queremos dizer que não somos capazes, mas o Teu Espírito Santo estiver em nós, nos capacitar, nos transformando a cada dia, a cada manhã, a cada amanhecer, será possível, Senhor.
será possível ser salvo a terra e luz do mundo. Por isso eu coloco a vida de cada um desses irmãos e irmãs, a minha vida, como quem fala, como que tem a maior responsabilidade. Me ajuda, Senhor, nos ajude a cumprirmos a Tua missão nesta terra, Senhor. A começar dos nossos lares, que nós sejamos maridos conforme o Teu padrão. Que as irmãs sejam esposas, conforme também o padrão do Senhor. Que os filhos sejam filhos, conforme a Tua vontade. E que todos nós, Senhor, sejamos discípulos e discípulos de Jesus. Filhos e filhas